Oi pessoal, boa tarde, o meu nome é Wagner, eu falo da Sou Italiano, Cidadania Italiana para Brasileiros. E hoje a gente está atualizando um dos nossos vídeos que tiveram o maior número de visualizações, um dos nossos posts do blog que tiveram o maior número de visualizações, que é o nosso post, nosso vídeo sobre quanto custa a cidadania italiana, falando de forma bem detalhada de quanto custa a cidadania italiana, de todas as formas, tá? Por via administrativa, por via judicial, quanto se gasta de documentação, hoje a gente vai cobrir tudo, tá bom? Então, roda a vinheta aí, que quando a gente voltar, a gente vê tudo isso aí. Pessoal, brincadeira, não tem vinheta, na verdade, hoje o post é só de conteúdo, na verdade nem tem vinheta gravada, vamos lá. Primeiro de tudo, vale dizer para vocês que, bom, os custos com a cidadania italiana, eles variam muito de acordo com vários fatores. Variam muito com o euro, variam muito com o nível da linhagem que você tá, se você descende de trisavô, ou de bisavô, ou de avô. Depende muito do modo que você escolheu para reconhecer a sua cidadania italiana, se você pretende fazer ela direto na Itália, se você pretende fazer ela no consulado, se você pretende fazer ela por via judicial. E, enfim, número de certidões, procuração, sim ou não, certidão negativa de naturalização, certidão italiana, será que a gente conseguiu sem pesquisa ou com pesquisa? Bom, beleza. Depois você chega na Itália, você vai conseguir um apartamento por conta própria, você vai contratar uma assessoria, processo judicial, você tem mais gente para dividir com você? Então, esse post, esse vídeo é feito para levantar uma média de quanto se gasta, tá? E mostrar para vocês como é que a gente fez os cálculos que a gente colocou no nosso post, tá? Que é bem detalhado e que a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque ele realmente é bem detalhado de como a gente fez tudo, e hoje eu vou fazer um vídeo resumindo isso tudo e fazendo para vocês um apanhado geral, tá bom? Enquanto eu tô gravando aqui, nessa tela aqui no meu celular, eu tô gravando, e no meu notebook eu tô gravando a tela que depois eu vou dividir com vocês aqui, onde eu passo para vocês o que está sendo feito, tá? Então vamos lá. Basicamente você tem 3 opções para reconhecer a sua cidadania italiana: no consulado, na Itália ou por via judicial. No consulado, beleza, vocês sabem que existe, mas demora 10, 15 anos, ou tem um problema de agendamento e tudo mais. Você pode reconhecer a sua cidadania italiana direto na Itália, que daí vai depender se você vai querer fazer ou por conta própria ou com uma assessoria, e você pode fazer a sua cidadania por via judicial, né? Para todos esses 3 meios aqui, uma coisa é comum: você vai ter que gastar com a documentação que comprova que você é descendente daquele italiano que emigrou da Itália para o Brasil e que deu origem à sua família, tá? Então, primeiro de tudo, eu tenho aqui os custos com documento, tá? Quais são os custos que nós teremos? Emissão de certidões italianas, eu coloquei aqui que a gente vai gastar entre 250 a 3 mil reais, tá? Pessoal, como referência, eu usei o euro a 5 reais por euro, tá? Então, digamos assim, eu coloquei ali que a gente poderia gastar 50 euros, que seria uma certidão, que a gente só vai ter que, eventualmente, pedir pro Comune mandar direto para nós no Brasil, ou então 3 mil reais, que seria uma pesquisa mais cabeluda, que custaria uns 600 euros para fazer a tradução, para fazer a pesquisa e a emissão do documento. Por isso eu coloquei ali a 3 mil reais, tá? Emissão das certidões brasileiras, de novo, depende também do estado que você tá, porque tem documentos em estados que são mais caros, estados que são mais baratos, depende também da quantidade de documentos. Eu coloquei ali 800, pensando numa família que tem 7 ou 8 certidões, tá? Que seria, digamos assim, tu descende do bisavô, daí nascimento do bisavô é italiano, então esquece. Digamos que o bisavô tenha casado na Itália, então esquece. Começa a contar óbito do bisavô, nascimento, casamento e, sei lá, óbito do avô, nascimento, casamento do pai e nascimento da pessoa que está requerendo dá 7. Digamos que o requerente esteja casado, dá 8. Então considerei ali 8 como o mínimo, né? E considerei 11 como o máximo. Considerei uma média de 100 reais por certidão. Então, 1.100 reais, de 800 a 1.100 reais de documentação. A média, 950. Traduções juramentadas varia muito também de estado para estado, porque o custo é tabelado pela junta comercial de cada estado. Então, considerei ali de 1.530 a 2.210, né? Vai depender de quantas laudas tem, os seus documentos e tudo mais. E legalizações conforme a apostila diária varia muito de estado para estado.
considerei 8 certidões a R$45, ali onde eu coloquei 810, que é o preço que está em Santa Catarina, porque na verdade a legalização conforme a apostila diária é feita na certidão e na sua respectiva tradução, né? Então, para cada certidão que você tem, são 2. Então, eu considerei ali 810 e considerei até 3.500. Digamos que você tenha 11 certidões e você esteja fazendo no estado de São Paulo, onde o preço da apostila diária, ao invés de 45, é quase R$140. Então, né, varia muito, né? Então, colocando tudo isso numa perspectiva média, eu diria que de emissão das certidões italianas você gastaria, em média, R$1.625, emissão de certidões brasileiras, uns R$950, traduções juramentadas, uns R$1.800, R$1.900, e legalização conforme a apostila diária, uns R$2.100, R$2.200, tá? Que depois traz uma média que eu acho que é bem justa de ser dita. Que uma família média, normal, fazendo por conta própria, no sentido de fazendo por conta própria, sem contratar uma empresa para fazer emissões para você, sem contratar uma empresa para fazer traduções, as legalizações para você, porque isso tudo, claro, aumenta o preço, né, por conta dos honorários dessa empresa, gastaria em torno de R$6.000 a R$7.000. Eu acho que esses números são bem realistas, tá? Fiz um gráficozinho de pizza ali, mas na verdade só mostra percentual e mostra o quanto cada custo incide no total dos custos com documentos para a cidadania italiana, tá bom? Mas na verdade, o mais importante é esse valor aqui, 6.605, 6.700, 7.000, 6.000, sempre por ali. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para derrubar os custos, né, de documentação, como por exemplo, fazer as traduções juramentadas em um pacote só, com um tradutor só, que eventualmente vai te fazer um preço melhor, fazer as legalizações conforme a apostila diária num estado mais barato. Você não precisa necessariamente fazer no estado de São Paulo só porque você reside no estado de São Paulo, você pode mandar para Santa Catarina e fazer lá, e eventualmente isso pode representar uma boa economia, tá? Então, eu acho que esse valor aí de 6.000, 7.000, assim, é realmente uma média bem justa com aquilo que os nossos clientes gastam quando estão fazendo a cidadania para si mesmo, né? Porque o que acontece? Depois, no futuro, se você está querendo fazer o seu processo por via de consulado ou por via judicial, você consegue num processo só colocar mais requerentes, né? Você pode fazer você e seu irmão, mas você pode fazer você, seu irmão, seu pai, você pode fazer você, seu irmão, seu pai, 2 primos, 5 pessoas, enfim. No fim das contas, você acaba emitindo mais documentos, né? Mas você consegue dividir em mais gente. Então, digamos assim, eu falei aqui 6.605 em média. Digamos que você vai fazer a cidadania com você e seu irmão, simples, né? Um documento a mais. Então, aqui nas certidões italianas, nas certidões brasileiras aqui, você gastaria R$100 a mais, digamos, a certidão de nascimento do seu irmão. E nas traduções juramentadas e apostilas diárias, mais uns R$300 a mais para fazer tudo. Então, esse valor aqui de 6.600 aumentaria para 7.000, mas você dividiria em 2, né? Então, seria 3.500 por pessoa, digamos assim. E assim vai, né? Para quanto mais gente entra junto num processo só, o que é possível pelo processo judicial e pelo processo no consulado, esse valor aumenta pouco e é dividido em mais gente, né? Então, acaba fazendo com que o processo fique bem mais econômico. Isso aqui é para uma pessoa, né? Esse valor aqui é pensando na cidadania italiana para uma pessoa apenas, fazendo sozinha, né? E aí, gente, depois que a gente gasta com a nossa documentação, a gente vai escolher os nossos processos, né? Consulado, Itália ou judicial, tá bom? Eu tenho 3 abas aqui no meu Excel. O primeiro delas aqui, então, eu vou começar pelo processo no consulado, porque é o que o pessoal menos dá atenção, porque é simplesmente impossível, o atendimento é horrível. Eu até coloquei aqui, o tempo é longuíssimo, 15 anos de fila, ou ainda pior, a impossibilidade absoluta de conseguir agendamento, absoluta, tá? Impossibilidade absoluta de conseguir agendamento, o que faz com que a gente fique igual o bobo tentando lá no Prenota Online e nunca consegue agendamento. Enfim, mas eu vou colocar aqui, tá? Quanto custa o processo de cidadania no consulado? Você vai gastar com a documentação, coloquei aqui aquela média que a gente viu na última aba, R$6.600 por pessoa, e mais o processo em si, €300 para o processo todo, 1.500 a soma, 8.105, esse é o jeito mais barato de fazer a sua cidadania italiana. É impossível fazê-la, tá, gente? É impossível conseguir fazer a cidadania em tempo hábil no consulado, mas o custo seria esse. Depois, gente, muita gente, por conta dessa impossibilidade aqui, ou processa a Itália pela ilegalidade da demora, que é o caso do processo judicial, né, que pode ser ou pela limitação materna, ou então pela fila no consulado, que é absolutamente ilegal,
Ou então vem para a Itália e faz a cidadania aqui na Itália. O processo na Itália é aquele que demora menos tempo, cerca de 3 meses, mas, por outro lado, é aquele que custa mais dinheiro, tá? Custa muito dinheiro. É bom para quem está investindo e fala assim, cara, quero emigrar agora, vou, sei lá, me desfazer de algumas coisas no Brasil e tô indo para a Itália. Aí é um bom investimento, porque você investe esse valor que é alto, mas você consegue recuperá-lo depois, né? Tendo sua cidadania mais rápido, você consegue recuperar esse dinheiro trabalhando, ganhando em euro, enfim, esse tipo de coisa, né? Então eu coloquei aqui o processo na Itália sem assessoria e o processo na Itália com assessoria. Daí, eu vou começar pelo mais simples, tá? Primeiro de tudo, documentação é igual para todos os casos, tá? Documentação aqui eu coloquei aquela média de 6.605. Com assessoria, você vai gastar com a sua viagem para a Itália, 5.250, coloquei ali uma média entre 4.000 e 6.500 de passagem aérea com o seguro, né? Que é obrigatório para entrar na Itália. Supermercado, 4 meses, eu coloquei aqui, isso aqui é bem difícil de dizer, né? Quanto você vai gastar e tal. Mas eu considerei entre 50 e 70 euros por semana, tá? Aqui na Itália, que é basicamente alinhado com o que eu e a Júlia, que é minha esposa, que de vez em quando tá aqui no YouTube também, no Instagram da empresa, gastamos aqui na Itália. A gente deve gastar uns 70, 80 euros em casal, nós dois, cozinhando em casa e tudo mais, então por isso que eu previ 50, 60, eu acho que é mais do que suficiente para fazer a cidadania, para fazer o supermercado durante os 4 meses do processo, né? E o valor da assessoria, que vai variar aí entre 4.000, 4.500 a 6.000, 6.500, esses valores aqui, de novo, né? Eu tô usando R$5 o euro, né? Que está meio alinhado com 2023 e com a tendência de queda do euro que a gente está vivendo agora. Então a média é mais ou menos isso aqui. Somando tudo, né? 44.155 em média, né? 45 mil em média para fazer a cidadania para uma pessoa, porque o processo na Itália ele é pessoal e intransferível, tá? Então, quem quer que queira fazer a cidadania aqui na Itália tem que vir para a Itália, tem que estar aqui, tem que estar residente, tá? Não dá para um primo pedir a cidadania para si e para um outro primo que está no Brasil. Não, isso não é possível. Então, 45 mil reais aí eu acho que é o valor que está mais alinhado com a realidade. Os custos extras que eu coloquei aqui, que eu desconsiderei, são os custos de passaporte, os custos de permesso de sojourno se o processo passar de 90 dias, custo da carteira de identidade. Enfim, a gente como assessoria, a gente oferecia todos esses custos inclusos no pacote, né? E eu não sei se todas as assessorias fazem, mas por isso foi difícil para mim considerar aqui, eu não considerei. E então eu prevejo que você gastaria realmente esses 45 mil aí. Eu acho que eles estão bem alinhados com a realidade. Isto é, né, gente? Isto é, e isso é verdade para o processo com assessoria e sem assessoria. Sem considerar aquela pizza do final de semana, sem considerar o gelato de todo dia, sem considerar o curso de italiano, sem considerar o passeio para Veneza, para Roma, para Pisa, para Florença, para ir para a praia, para ir para as montanhas, enfim, todas as coisas maravilhosas que a Itália tem para oferecer, né? Então, esses custos aqui são aqueles custos assim mais básicos, né? Da nossa vida, sem considerar todo o passeio que é plenamente possível com você aqui, né? E daí nós temos o processo sem assessoria, que às vezes as pessoas acabam acreditando que valha muito, muito mais a pena do que o processo com assessoria. Nem sempre isso é verdade, porque o processo com assessoria ele tende a ser mais seguro na questão do tempo. Você está justamente contratando uma assessoria para que ela consiga dar uma previsibilidade de tempo, de acordo com o próprio histórico, né? E, por exemplo, nós, como assessoria de cidadania italiana, nós não cobramos aluguéis à parte caso o processo demore mais de 3 meses. Então você paga um valor único, que você sabe quanto é, e é aquele o valor que você vai gastar com a sua cidadania italiana, né? Ou seja, a gente não cobra a mais se o processo demorar a mais. Já quando você faz um processo por conta própria, isso não é verdade, né? Se o processo demorar a mais, você vai ter que pagar aluguel a mais, contas de consumo a mais, tudo mais. Geralmente com a assessoria dá tudo incluso, e por conta própria, não. Tá, gente? Então vamos lá. Documentação eu considerei aqui o mesmo valor. Viagem eu considerei o mesmo valor. Supermercado eu considerei o mesmo valor. E aí, gente, aqui estão os custos da casa. No blog, que tá o link aqui na descrição desse vídeo, tá bem descrito como eu calculei isso aqui, tá? Eu considerei casa de 400 a 500 euros por mês. Considerei um Airbnb para você chegar na Itália e ficar assim uns 10 dias até preparar essa casa para você entrar dentro, porque você vai precisar ativar a energia, você vai ter que ativar eventualmente a água, o gás, a DSL. Considerei os custos de imobiliária junto com os impostos para contratar imobiliária.
Considerei que você não vai conseguir o seu calção novamente, né? Então eu considerei o calção e considerei que você não vai conseguir ele novamente na hora que você entregar a casa, que você vai ficar muito pouco tempo na casa, e eventualmente o proprietário não vai aceitar te dar muito facilmente esse calção de volta, ficando tão pouco tempo. E alguns dos demais custos eu coloquei aqui, tá? Então aqui na casa eu previ tudo isso, né? Um pouco de... Não, mobília eu não considerei, tá? Eu desconsiderei 100% a mobília, considerando que você fosse entrar numa casa 100% pronta, com lençol, com tudo, que não é verdade, tá? Então esses custos extras ainda estão a serem colocados aqui, mas eu coloquei todas as contas e tudo mais, todos os custos da moradia e tudo mais. Depois você vai ter mais um pouquinho de custo assim com a casa, sei lá, sabe? Aqueles custinhos tipo, faltou um balde. Poxa, não dá pra dizer que uma casa não é mobiliada porque faltou um balde. Não dá pra esperar que uma casa mobiliada vá ter um balde, ou pano de chão, ou talher. Essas coisas às vezes não tem, né? E são custos que iriam extras aqui. Tá, gente? E demais custos aqui eu coloquei permesso de sojourno, emissão da carteira de identidade e, eventualmente, o passaporte. Coloquei tudo aqui. Seria essa média aqui, né? Porque eventualmente não quer fazer o passaporte, mas a carteira de identidade você vai querer, enfim, a média, né? O máximo seria isso aqui, o mínimo seria isso aqui, que é a carteira de identidade só, o máximo seria isso aqui, que é permesso, carteira de identidade e passaporte, a média eu coloquei isso aqui, e o total deu isso aqui. Veja como a economia entre o processo sem assessoria, nem sempre ela é tão relevante quanto o processo com assessoria, tá? De novo, todos esses custos aqui, eles foram calculados para uma pessoa só. Se você vier fazer a sua cidadania com assessoria em 2 pessoas, provavelmente o custo da assessoria duplicaria, enquanto que, se você fosse fazer a sua cidadania por conta própria, mas em 2 pessoas, você em primo, por exemplo, Desbravadores da Itália, talvez com este valor aqui, né, um pouquinho mais de conta, talvez, você conseguiria fazer a cidadania para 2 pessoas. Então daí muda tudo, né? Muda tudo, porque enquanto aqui a gente estaria falando de gastar quase, sei lá, 55 mil reais com assessorias para 2 pessoas, a casa aqui, enquanto para uma pessoa não economiza tanto com relação à cidadania italiana com assessoria na Itália, mas se você fosse fazer esse valor aqui todo para 2 pessoas, aí muitos desses valores aqui seriam divididos em 2, e aí você conseguiria uma baita de uma economia, tá? Isto sempre partindo do princípio que vocês precisam dar a sorte, ou saber escolher, né? Dar a sorte / saber escolher a cidade, e vocês vão fazer o processo de vocês, né? Porque se pegarem uma cidade muito lenta, aí lascou-se, né? Tipo, não dá pra fazer em Milão, primeiro de tudo, porque você não encontra uma casa a 400 euros, segundo, porque Milão demora 1 ano para terminar a sua cidadania italiana, e daí... Meu Deus, esse custo aqui voa, tá, gente? E daí nós vamos pro processo que atualmente é o meu processo favorito, é o processo que eu tenho indicado para todo mundo, que é o processo judicial, tá, gente? O processo judicial, o que ele é? Ele é um processo que não é tão rápido quanto o processo de cidadania, mas ele não demora nem perto do que demora o processo na Itália, tá? É um processo que é feito, que é possível tanto para quem tem descendência paterna e está processando o Estado italiano pela demora, né, ilegal dos consulados, impossibilidade ilegal dos consulados de dar agendamento, quanto para quem tem a limitação da cidadania materna, né, cuja mulher na linhagem teve filho antes de 1948. Tá? Então, esse é o processo judicial. O processo judicial ele não é tão rápido quanto na Itália, e ele não é tão lento quanto no Brasil, né, por via do consulado. Ninguém precisa vir para a Itália em nenhum momento, então não existe nenhum tipo de investimento com casa ou com assessoria, né? Você vai precisar basicamente pagar os honorários e as taxas e emolumentos da justiça italiana, né? Os honorários do advogado e as taxas e emolumentos da justiça italiana. Enfim, é um processo que é bem legal, porque ninguém precisa vir para a Itália em nenhum momento, demora ali uns 18, 20 meses, 22 meses. Quem fala que é mais rápido do que isso, na verdade está sendo exclusivamente muito otimista, tá? Na verdade vai demorar ali uns 18, 20 meses e tudo mais. O processo judicial, então, ele é bem legal, também dá para dividir custos com mais familiares, o que divide muito o valor. Por si só, ele já é, em média, mais barato do que fazer a cidadania na Itália. Em média, por si só, muito mais barato do que fazer a cidadania na Itália, mas muito, muito mais barato mesmo. Ninguém precisa vir para a Itália, então não existem esses custos de viagem e tudo mais. E
este valor aqui ele está em média, porque na verdade seria este valor aqui de 24 mil, né? Porque o processo judicial aqui uns 4 mil euros para uma pessoa só, e depois quanto mais gente vai entrando junto, vai aí somando-se 400, 500, 600 euros por requerente maior. Menores não pagam, geralmente, pelo menos a nossa empresa trabalha dessa forma, e daí em média dá esse valor aqui. Este valor aqui eu previ fazendo mais ou menos, porque o que varia nesse valor aqui é assim, né? O processo judicial parte desse valor aqui, mas no fim das contas ele acaba subindo até esse valor aqui dependendo da quantidade de requerentes que entra junto, tá? Então, esse valor aqui de 28.500, se eu não me engano, eu previ para 5 ou 6 requerentes, então imagine que esses cerca de 38 mil aqui já estão considerando o limite mais alto do custo de documentação. Imaginando que você está em 6 pessoas, vai gastar mais com documentação. Você está prevendo o limite já para 5, 6 pessoas de um processo judicial, totalizando 38 mil, mas já para 6 pessoas. Então imagine que esses 38 mil seriam divididos ou divisíveis para 6 requerentes maiores de idade, tá? O que daria aí cerca de 6 mil, né? 6 mil e um pouquinho, 6.600 reais por maior de idade, 6.600 reais por maior de idade, 1.200 euros mais ou menos, 1.300 euros, o que é muito legal, muito barato, muito oportuno, não é tão lento quanto no consulado, demora em razoáveis 20 meses, né? Cerca de 20 meses, não acreditem que é muito mais otimista que isso. E é um processo 100% legal, né? O processo na Itália ainda tem aquele negócio, tem gente que ainda sai um pouco de notícia e tal. O processo na Itália é 100% legal, mas, né, tem muitos clientes que têm ainda essa dúvida na cabeça, que a mídia planta por conta de gente que faz coisa errada aqui na Itália. Eu ia falar um palavrão, mas... Tá, enfim. Mas esse processo aqui, ele roda na justiça italiana, tá? Então, não existe nada de mais legal do que isso, né? Um processo de cidadania que vai ser julgado por um juiz, né? E é isso, você consegue dividir os custos e... Enfim, o processo demora um tempo bem legal, então esse processo é uma alternativa ótima para quem não tem planos de curtíssimo prazo com a cidadania italiana, tá? Então é isso, pessoal. Então, fazendo um apanhadinho rápido, né? A documentação ela é igual para todas, esse valor aqui, 6.605, né? O processo na Itália, ele é mais lento, né? Ele é muito rápido, aliás, só que ele custa muito mais dinheiro. Aqui eu previ que você vai gastar aí 40, 45 mil reais. O processo no consulado, esqueça, né? Baratíssimo, mas quase impossível. E o processo judicial aí que você vai gastar bem menos que na Itália, consegue dividir até em mais parentes, mais familiares e conseguir a cidadania para todo mundo. Tá bom, gente? Então é isso aí. Não deixem, se vocês têm alguma dúvida sobre como eu fiz esse cálculo, não deixem de entrar no nosso post detalhado que tá aqui na descrição desse vídeo, que ficou ótimo, tá? E eu fico à disposição de vocês. Caso surja alguma dúvida, mandem no comentário. Não deixem de deixar aí o joinha, de inscrever-se no canal da Sou Italiano, que a gente vai continuar mandando alguns vídeos aí de conteúdo e atualizando aqueles mais antigos que acabaram ficando obsoletos com o tempo, como esse aqui, que eu escrevi em 2019 ou 2020, e agora em 2023, aqueles valores eu estava revendo e percebendo o quanto tiveram algumas coisas que subiram de preço. Beleza? Valeu, gente. Um abraço a todos aí e até a próxima.